Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Aqui você fica por dentro de tudo que é notícia na TV Pai Eterno. Então prepare-se, pois o nosso programa está no ar. A TV Pai Eterno preparou uma série de reportagens especiais em Portugal. Vamos levar para sua casa a experiência única de espiritualidade e devoção que encontramos em Fátima. Uma fé que atravessa gerações, emociona peregrinos e transforma vidas. Vamos acompanhar agora esse itinerário. O ano era 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, e o Papa Bento XV suplicou a Deus e pediu a intercessão de Nossa Senhora para que o mundo encontrasse a paz. Depois de mais de um século, Fátima continua sendo um farol de paz para o mundo. E nesse momento, nós vamos conversar com o Padre Francisco Pereira, ele que é capelão aqui do Santuário de Fátima e vai nos falar dessa missão que este santuário e este lugar tem para os devotos da Virgem de Fátima. Padre Francisco, mais de um século depois, por que nós podemos dizer que a mensagem de Fátima ela continua sempre atual? Continua atual porque o Evangelho continua sendo atual e a mensagem de Fátima é, de facto, um reforçar do Evangelho pelas mãos da Virgem Maria, desta mulher que teve uma experiência de vida com Cristo extraordinária, que teve uma experiência de fidelidade ao Evangelho muito extraordinária e, por isso, quando ela veio aqui há 100 anos e fez ressoar esta mensagem da necessidade da conversão, da necessidade da oração, continua hoje a ser atual porque o Evangelho é sempre uma história de salvação e uma história de apelo à conversão constante de cada homem e de cada mulher. Não é apenas para um tempo, mas é para o presente, porque em todos os momentos há homens e mulheres salvos por Cristo que precisam também de aderir ao Evangelho para poderem, de facto, corresponder ao chamamento de Deus. Padre, o senhor já está aqui há mais de 18 anos e qual foi a experiência que mais marcou o seu ministério aqui em Fátima? É assim, há duas experiências, uma mais pessoal e outra mais exterior, digamos assim. Têm sido as experiências das visitas dos Papas, sobretudo do Papa Francisco, para a canonização dos pastorinhos, onde ele disse temos mãe, e portanto onde o Papa reconheceu que Fátima é um lugar de maternidade de Maria e um lugar de acolhimento de todas as pessoas como seus filhos. Por outro lado, a experiência mais enriquecedora, não posso deixar de dizer que é a experiência do confessionário, a experiência de confessar os peregrinos, a confessar as pessoas que vêm aqui à Fátima neste desejo de encontrarem algo que transforma a sua vida. Esta experiência de ser ministro da misericórdia de Deus, ser ministro da graça de Deus, é de facto algo de profundo e que a mim, como padre, me tem tocado muito profundamente. Um dos apelos de Fátima é a oração do Rosário. Como isso pode ser aplicado no cotidiano da vida daqueles que visitam Fátima, daqueles que cultivam a devoção à Nossa Senhora? A oração, Nossa Senhora pediu uma coisa muito simples, que é a oração diária do terço pela paz no mundo. E sabemos que hoje há muitos conflitos no mundo, há muitas guerras, muitas lutas, e portanto a oração pela paz continua a ser importante. Por outro lado, rezar o terço é a coisa mais fácil de fazer. Podemos rezar o terço
enquanto nos preparamos para o início do dia, podemos rezar o terço enquanto tomamos o pequeno almoço, podemos rezar o terço quando vamos ou no nosso carro ou no transporte público para o trabalho, ou quando vimos no intervalinho. 15 minutos, 16 minutos são suficientes para rezar o terço. E o que é que o terço faz? Faz-nos entrar na intimidade com Jesus, à semelhança de Maria, guiados por Maria. Entramos na intimidade de Jesus ao meditarmos nos mistérios da sua vida. E ao rezarmos, entramos nesta comunhão com Deus. Entramos também neste ritmo de deixar que o nosso coração bata ao ritmo do coração de Deus, que o nosso coração bata ao ritmo do coração da história da humanidade. E, portanto, esta oração compassada, ritmada, repetitiva sim, mas porque o ritmo nos ajuda, de facto, a seguir e a estruturar a vida. E esta oração do terço é, de facto, profundamente importante e estruturante para a nossa vida. Eu sempre que falo sobre o texto, eu falo desse ritmo, né? A repetição, o ritmo que o texto tem é para que o nosso coração siga no mesmo pulsar do coração de Nossa Senhora, do coração de Deus. E Padre, nós vivemos em um momento muito crítico, urgente do mundo, né? Vários sinais de guerra, crises familiares. E o apelo de Fátima é também para a reconciliação. Como esse convite à reconciliação entre as nações, entre famílias, ressoa e nos convoca a vivermos reconciliados com Deus e com os outros? A reconciliação é, em primeiro lugar, com Deus. O pedido da reparação, desta reconstrução da relação com Deus, também desta reconstrução da harmonia da criação que o pecado destruiu. É um pedido fundamental em Fátima. É uma das coisas que Nossa Senhora pediu várias vezes, repetitivamente. A reparação significa, de facto, empenharmos-nos numa construção de uma nova maneira de ser humano. Uma maneira já não focada em nós, no íntimo, no eu, no personalismo, no relativismo, a moral também, muitas vezes, em que não há valores, em que não há nada que dê sustento ao homem. E o que reparamos é que mesmo hoje, já um quarto do século XXI, essa é a grande tentação do homem, é centrar-se em si mesmo, encontrar em si a referência absoluta para o mundo e pensar que é o centro do mundo. E acaba por perceber que isso levou à sua autodestruição. E então a fé cristã em Deus, revelado em Jesus Cristo, que nos é trazido por Maria, é um antídoto para esse vazio existencial, para esse autorreferencialismo, porque nos obriga a olharmos para fora de nós, olharmos para Deus, o Criador. E quando Nossa Senhora apareceu aqui na Cova da Iria, no meio da natureza, no meio da criação, com esta abóbada imensa de céu ou de sol, e quando nos pede para oferecermos sacrifícios pela conversão dos pecadores, portanto, este cuidado pelo outro, cuidado por aqueles que estão fora do nosso âmbito também, aqueles que estão, como disse o Papa Francisco, nas periferias, aqueles que foram expulsos para as periferias, que não são aceitos pela sociedade, ou porque são pobres, ou porque são imigrantes, ou porque são isto ou aquilo. E o santuário, a mensagem de Fátima, faz-nos de facto ter em conta todos esses. Aquilo que a Santa Jacinta chamava muitas vezes os pobres pecadores, ou seja, coitados, eles não têm outro caminho, eles não conhecem outra realidade, eles não têm outra possibilidade. Se nós pudermos, com o nosso exemplo, ajudá-los a descobrir o amor que Deus tem por eles, a descobrir o amor que a Mãe do Céu tem por eles, de facto, encontramos um outro caminho de sermos verdadeiramente pessoas, de sermos verdadeiramente seres humanos de maneira integral em todos os aspectos, mental, psicológico, físico, afetivo. Tudo isto é dado, ordenado e significado pela relação com Deus. E, portanto, o sentido da reparação, o sentido da conversão é fundamental em Fátima e é atualíssimo, podemos dizer hoje ainda. Olhando agora um pouco para esse sinal da aparição, que vem num contexto de guerra a 3 crianças, como que essas 3 crianças, elas carregam, são protagonistas de um sinal de Deus,
e elas carregam uma missão, né? Uma missão de anunciar para o mundo essa luz que surge nesse lugar. O que é que os pastorinhos têm a nos dizer hoje? Tem-nos a dizer hoje precisamente a importância de uma santidade de tempo regular e habitual, ou seja, a santidade de uma vida normal. Quando o Papa Francisco escreveu sobre a santidade, falou precisamente desta santidade porta a porta. E é isso que os pastorinhos, 50 anos antes ainda do Vaticano II, nos ensinam, que ser santo é algo ao qual todos os batizados são chamados. Não é apenas uma possibilidade para pessoas escolhidas, para gente de elite ou de importância, mas é uma realidade comum a todos os batizados. Eles mostram-nos que é possível ser santo com a oração diária do terço, que é possível ser santo com os pequenos sacrifícios que nascem da nossa responsabilidade pessoal, que é possível ser santo, de facto, sem sair da sua casa, da sua família, vivendo um amor intenso a Deus naquilo que é uma vida cristã habitual. Missa habitual, oração diária, seja do terço, seja depois também a própria adoração eucarística que os pastorinhos nos ensinam. Então percebemos que, de facto, o ser santo nasce da nossa própria condição batismal e é, de facto, uma possibilidade real e verdadeira. Não é uma utopia, não é algo que Deus nos chama para nos manter enganados e iludidos, mas é, de facto, algo de real que é possível realizar. E, portanto, aqui em Fátima, os peregrinos, ao virem aqui em Fátima, ao sentir esta experiência de encontro com a Virgem Maria na capelinha, de encontro com Jesus Cristo na Eucaristia, na Capela da Adoração, na própria reconciliação, este encontro no silêncio, na paz, permite-lhes, de facto, entrarem numa vida nova. Permite-lhes perceberem que uma vida nova é possível, que o apelo de Deus a ser santos é, de facto, uma realidade. E, portanto, tendo a seu lado a caminhar os pastorinhos, pegando naquela visão da terceira parte do segredo, da Igreja que sobe o grande Calvário para até em direção à cruz de Cristo, essas pessoas vão dando a vida. E é nesta dádiva de vida, do dia a dia, das tarefas habituais, da família, do cuidado dos filhos, do cuidado com o trabalho, do cuidado com os amigos, mas também tendo em conta a nossa participação no mundo todo, neste mundo vasto que agora, com a vantagem das comunicações sociais, descobrimos imediatamente o que se passa do outro lado do mundo. Sentimos assim, de facto, que estamos na mesma aldeia. Aquilo que é esta aldeia global, de facto, faz-nos sentir próximos uns dos outros. E como estamos próximos, não nos devemos sentir afastados e devemos ter esta preocupação de levar, contribuir para a conversão dos pobres pecadores, de contribuir para que aqueles que não conhecem Cristo possam conhecê-lo e aderir a Ele e todos juntos sermos peregrinos para a casa do Pai. Portanto, este sentido de caminharmos todos em conjunto, da Igreja caminhar em conjunto, o Papa, os bispos, os padres, os religiosos, os consagrados, os leigos, todos são batizados e todos caminham em direção a Cristo. E essa é a importância atual de Fátima, é que de facto este sentido de caminho que se vai fazendo, e a Igreja mudou muito a forma como olha para as coisas desde há 100 anos para cá. Fátima continua a ser um instrumento importante para olharmos para a Igreja de uma forma atualizada, de uma forma presente, não estagnados num passado glorioso que já desapareceu, mas convictos de que a nossa missão continua a ser a mesma, ir por todo o mundo, anunciar a Boa Nova e batizar todas as pessoas, ou seja, e espalhar a graça de Cristo a todos para que possam todos viver também neste espírito do Evangelho. E Fátima, como está aberto, como é um lugar sem portas, como disse o Papa Francisco também, é um lugar onde todos se sentem acolhidos, bem-vindos. E essa, de facto, também é uma experiência extraordinária de Fátima. Os santuários no Brasil e no mundo inteiro são como casas, e o Senhor disse, Fátima é uma porta aberta, é uma casa de porta aberta para acolher aquele que vem de perto, aquele que vem de longe, para viver essa experiência de aconchego,
de se sentir amado. E o Brasil é um país eminentemente mariano, né? A devoção à Nossa Senhora Aparecida e também muitos devotos de Nossa Senhora de Fátima. E eu queria que o senhor pudesse deixar uma pequena mensagem para os devotos de Nossa Senhora de Fátima que estão no Brasil e que nos assistem nesse momento. A mensagem que deixo é que confiem no poder da Virgem Maria, desta Mãe do Céu que nos foi dada por Cristo, que confiem que o seu Imaculado Coração é verdadeiramente um refúgio das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas frustrações. É um caminho de esperança para chegarmos a Deus. Ela, como mãe, toma-nos pela mão e guia-nos até Cristo e conduz-nos a Cristo. Vai-nos ensinando este caminho de Cristo para podermos encontrar nele a fonte da salvação. E esta é a mensagem. Vindo aqui a Fátima, ou tendo uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em sua casa, de facto, com a oração do terço, com este sentido de reparação ao seu Imaculado Coração, possam encontrar o conforto e a proteção da Mãe do Céu. E deixo-vos também a bênção do Senhor Jesus. Que Ele vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. O aplicativo Pai Eterno tá de cara nova, mais moderno, mais rápido e muito mais fácil de usar. Você pode ouvir o badalar do sino Vox Patris, acompanhar a programação da TV Pai Eterno ao vivo, ficar por dentro de todos os eventos do Santuário Pai Eterno e fazer sua doação de um jeito ainda mais simples. Baixe agora o novo app Pai Eterno, disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Continuamos a nossa peregrinação em Portugal. Vamos acompanhar uma entrevista com o historiador Marco Daniel Duarte, que é um dos principais estudiosos da história das aparições de Fátima e da dimensão cultural e religiosa que transformou o santuário em um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Uma conversa sobre fé, memória, legado e o significado atual da mensagem de Fátima para milhões de devotos. A beleza salvará o mundo. Essa é uma célebre frase de um filósofo francês que sugere que o belo, a beleza e a bondade têm o poder de transformar o ser humano e o mundo em suas complexidades. Para falar um pouco sobre arte, nós vamos conversar com o responsável pelo museu aqui no Santuário de Fátima. Marco, como os museus, as exposições aqui de Fátima nos ajuda como peregrinos a compreender que Fátima não é apenas um acontecimento do passado, mas é atual. O Museu do Santuário de Fátima tem precisamente esta missão de mostrar no tempo atual como um fenómeno que começa no princípio do século passado, tem uma importância fundamental para a Igreja contemporânea, para a Igreja dos nossos dias. Quando o Dom José Alves Correia da Silva foi o bispo que em 1955 fundou o Museu do Santuário de Fátima, foi precisamente com a intenção de que não se perdessem os objetos ligados ao início do fenómeno, os objetos ligados às ofertas que os peregrinos dão a Nossa Senhora de Fátima, como demonstração de ações de graças, como demonstração de agradecimento, como demonstração dos seus pedidos e preces junto da imagem de Nossa Senhora de Fátima. E o museu, ao trabalhar cientificamente e culturalmente esses objetos, ajuda a demonstrar a importância deste fenómeno, não apenas para aqueles que aqui vêm, mas também para aqueles que, fora do Santuário de Fátima, a partir da divulgação que nós fazemos, entendem melhor o fenómeno das aparições. Quais são os objetos que o museu ele preserva a partir da experiência das aparições? Eu costumo dizer que o Museu do Santuário de Fátima é um museu de afetos,
porque tem desde peças das quais nós até não sabemos a sua origem, não conhecemos a pessoa que fez aquela doação, até aos objetos ligados às pessoas mais conhecidas do mundo católico, designadamente os Papas. E, portanto, temos alguns objetos que vêm desse tempo primeiro das aparições, como é uma folha da azinheira da aparição, por exemplo, ou até objetos que não têm valor científico, científico tem sempre, mas não têm valor material, que podem ser de plástico, de madeira, a um fio de ouro, a um anel de ouro, ou uma aliança dos esposos que consagraram a sua vida a Nossa Senhora de Fátima, ou até a objetos dados pelos próprios Papas. As rosas de ouro, que o Santuário de Fátima já recebeu. O Santuário de Fátima tem 4 rosas de ouro, foi distinguido 4 vezes pelos Papas. O primeiro deles foi o Papa Paulo VI, depois o Papa Bento XVI, o Papa Francisco e o Papa Leão XIV. A primeira rosa de ouro do seu pontificado foi oferecida à Nossa Senhora de Fátima. Portanto, o espólio do Museu do Santuário vai desde os objetos de figuras mais anónimas até figuras mais conhecidas. E é muito interessante que talvez o objeto mais precioso que este museu guarda é a bala que atingiu o Papa João Paulo II no atentado em Roma, no dia 13 de maio de 1981. E se nós olharmos para aquela bala, do ponto de vista material, ela não tem valor nenhum. Mas do ponto de vista espiritual, é obviamente um objeto que tem um valor incomensurável. De tal maneira que ele até está posto na coroa de Nossa Senhora de Fátima e leva inclusivamente a olharmos para aquela coroa e percebermos que a Virgem Maria, como disse o Papa Bento XVI, está coroada com as joias da alegria, mas também com a bala das tristezas da humanidade. Marco, como é que esses elementos históricos eles preservam a força dessa devoção? Você disse que o museu ele preserva uma folhinha da azinheira, né? Como isso carrega e quer comunicar para o mundo a força dessa devoção para os dias atuais? Sim, a importância dos objetos no museu, seja um museu dentro da lógica do catolicismo, seja um outro museu, a importância dos objetos não é o objeto pelo objeto, mas sim aquilo que ele significa para aqueles que veem o objeto. E, portanto, nós quando trabalhamos cientificamente estas peças, quando estudamos estes objetos, aquilo que estamos a estudar é a história da vida de quem ofereceu, de quem continua a olhar para aquele objeto e a importância que esse objeto tem na história da própria humanidade e da própria Igreja. Portanto, quando nós estamos a olhar para a folha da azinheira, estamos a olhar para o fenómeno que começa em 1917 com 3 crianças que são escolhidas pelo céu para serem transportadoras de uma mensagem para o mundo. Essa é a importância dos objetos. Nós não guardamos objetos para os idolatrarmos, nós guardamos objetos porque eles nos falam da transcendência. E eles nos guardam uma memória. A memória, obviamente, e é a partir da memória, e o catolicismo não se entende sem essa memória, porque é a memória de uma comunidade feita de pessoas. É sobretudo isso. Os museus têm de falar de pessoas, têm de falar de como as pessoas pensam, daquilo que elas sentem, daquilo que as move, daquilo que elas têm como missão, daquilo que as leva a serem melhores pessoas. É disso que fala o Museu do Santuário de Fátima também. Marco, e do ponto de vista cultural, como a devoção à Nossa Senhora, ela ultrapassou fronteiras? Sim, sim. E o Museu do Santuário também fala disso. Uma das formas mais claras de percebermos isso no Museu do Santuário é quando olhamos para as peças que nos chegaram, não deixadas aqui na Cova da Iria, no Santuário de Fátima, mas deixadas um pouco por todo o mundo, por onde a imagem de Nossa Senhora de Fátima passa, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, e a partir dessas viagens chegam objetos de todo o mundo. E percebemos como o culto a Nossa Senhora de Fátima, com este título com que a Virgem Maria se apresentou aqui em Portugal, a Senhora da Paz, como este culto a Nossa Senhora de Fátima é tão importante no mundo. A primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima venerada fora de Portugal com veneração pública foi precisamente no Brasil, no Rio de Janeiro. Vai fazer agora 100 anos em 2029.
e demonstra como rapidamente o culto a Nossa Senhora de Fátima se espalhou pelos diferentes lugares do mundo. Espanha, logo aqui ao lado, França, Itália, Alemanha também, mas também fora do continente europeu. Obviamente na América do Sul, na América do Norte, na Oceania, em todos os continentes que nós vemos a presença da mensagem de Fátima. E como é que o museu ele busca equilibrar, né, a dimensão histórica com essa fé do peregrino que continua vindo a Fátima e vivendo essa experiência de fé que se atualiza, se encarna no cotidiano de sua vida? Sim, a equipa do Museu do Santuário de Fátima aquilo que pretende é, em primeiro lugar, não hierarquizar os objetos que nos chegam. Todos eles são objetos oferecidos à Virgem Maria e, portanto, têm igual dignidade. Depois, quando os trabalhamos a partir do inventário, o que percebemos é que se um objeto for de madeira tem um determinado tipo de características que nos leva a ser trabalhado de uma determinada forma, se for de metal de outra, se for de plástico ou de materiais sintéticos de outra, mas a dignidade daquele objeto é sempre a mesma. E, portanto, nós quando o colocamos debaixo de uma luz cirurgicamente posta a iluminar aquele objeto dentro de uma vitrina, aquele objeto tem a mesma dignidade e é usado, obviamente, para difundir aquilo que é a mensagem deste lugar. E essa mensagem é uma mensagem que passa por elementos fortíssimos que continuam a interessar quer à Igreja, quer à própria humanidade, mesmo aqueles que não são crentes e que vêm ao Santuário de Fátima, podem até não ir a uma celebração litúrgica, muitos, mas alguns vão aos espaços museológicos. E é também uma forma de transportar este conhecimento que nós temos destes objetos a pessoas, fazê-los chegar esta mensagem a pessoas que provavelmente, a partir da via da beleza, da via da cultura, se podem aproximar desta mensagem fundamental. Agora eu queria fazer uma pergunta não como um historiador, estudioso, né, mas como um peregrino. O que mais lhe impressiona nas aparições de Fátima? Bem, é muito difícil porque eu não consigo despir essa veste de estudioso, obviamente, porque tenho o privilégio de estar neste lugar e de estudar este lugar a partir dessa lente do estudioso. Mas o que mais me impressiona é o facto de Fátima ser um lugar da humanidade. Nós vemos aqui chegar as pessoas que a maioria delas são crentes, obviamente, muitas delas não são crentes, mas todas elas formam uma rede que nos mostram um rosto daquilo que é a humanidade neste momento. E nós vemos que nesse rosto se encontram alegrias, mas se encontram também dores. E os pés que caminham para este lugar são pés peregrinos que, ao chegarem aqui, se sentem acolhidos por um regaço materno, um colo materno que se sente em Fátima e que provavelmente não se sentem noutros lugares. Talvez seja o que mais me impressiona, é ver a humanidade acolhida. Você falou em rosto. O que Nossa Senhora poderia nos dizer hoje? Que rosto nós precisamos ter para anunciar ao mundo aquilo que ela tanto pede aqui em Fátima? O perdão, a reconciliação, a oração, a vida de intimidade com o Pai e, sobretudo, um coração pulsante como o do Pai. Sim, nós temos o testemunho de 3 crianças que dizem, que asseguram terem ouvido da própria Virgem Maria aquilo que era necessário para a humanidade. E aquilo que a Virgem Maria pede, de uma forma muito, muito clara, é se a humanidade quer viver isolada ou quer entregar-se a Deus. É a pergunta que Maria faz às 3 crianças. Quereis oferecer-vos a Deus? E aquelas crianças dizem, sim, queremos. E a partir dali nós temos a chave de leitura de toda a mensagem de Fátima, que é perceber, interessa ou não à humanidade viver sem Deus? É possível a humanidade viver sem Deus? Talvez seja possível, mas essa cidade construída sem Deus, como aparece depois na 3ª parte do Segredo de Fátima, essa cidade é uma cidade de ruínas. Portanto, o desafio de Fátima é claramente perceber se a humanidade quer entregar-se a Deus.
Foi esse desafio que as crianças aceitaram, é esse desafio que elas propõem ao mundo que a humanidade aceite e é esse desafio que Fátima propõe ainda hoje ao mundo. Claro que para que tudo isto aconteça há, podemos dizer, uma pedagogia. Essa pedagogia passa por quê? Passa por rezar o terço todos os dias, com o intuito de alcançar a paz, passa pela ideia da reparação, isto é, nós sabemos que o mundo tem feridas, nós não podemos anular essas feridas, mas podemos cuidar dessas feridas, podemos reparar, e aí vem o tema da reparação, que em Fátima é fundamental. A ideia de reparar não é deitar fora aquilo que já está ferido, ao contrário, é reabilitar, assumindo a história da ferida. A ferida está lá, já não pode sair, mas restaura-se aquela ferida. Esse é o movimento de reparação que Fátima obviamente também tem, e é sobretudo a questão de sentir isto a partir da lógica comunitária, que Fátima também demonstra. E essa lógica comunitária passa pela lógica eclesial, pela Igreja, o sentido de Igreja e a relação entre este lugar e os Papas. Santa Jacinta Marto, Lúcia de Jesus têm um afeto enormíssimo pela figura do Papa, porquanto, aliás, na semântica de Fátima é conhecido pelo bispo vestido de branco. Essa ideia do Papa como vínculo daqueles que seguem Cristo e que, obviamente, pretendem continuar a dizer nos dias de hoje que o Evangelho de Cristo continua a ser proclamado e vivido atualmente. Não saia daí, o programa Primeiro Plano Especial volta já. O aplicativo Pai Eterno tá de cara nova, mais moderno, mais rápido e muito mais fácil de usar. Você pode ouvir o badalar do sino Vox Patris, acompanhar a programação da TV Pai Eterno ao vivo, ficar por dentro de todos os eventos do Santuário Pai Eterno e fazer sua doação de um jeito ainda mais simples. Baixe agora o novo app Pai Eterno, disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. O Santuário de Fátima é um verdadeiro refúgio de fé e esperança. Devotos de diferentes idades e histórias revelam como a presença de Maria desperta sentimentos profundos de paz, acolhimento e renovação espiritual em um dos lugares mais sagrados do mundo católico. Há lugares que parecem tocar a alma antes mesmo das palavras. No Santuário de Fátima, a fé se revela no silêncio, na oração e no sentimento de paz que tantos peregrinos tentam descrever. Chegando até aqui, encontramos a paz, respiramos. E Fátima para mim tem uma energia muito positiva, a minha fé fica cultivada. Fátima é um lugar muito bom, muito espiritual. Uma pessoa sente-se bem. É um mundo de graça. É como se cada passo dado pelo devoto o conduzisse a um encontro maior, um encontro com Nossa Senhora, que é quem nos conduz ao seu Filho Jesus. É a fé que nos move. É mesmo uma paz que se sente, um encontro verdadeiro e uma conexão com algo superior. Nossa Senhora é nossa amiga, pronto. Entre promessas cumpridas e peregrinações de uma vida inteira, há uma certeza que se repete. Fátima consola, fortalece e renova. Um lugar sagrado, é um ponto de encontro onde encontramos a paz. Chegamos aqui e parece que tudo passa, tudo fica melhor. Encontramos aqui uma paz no coração, na alma, uma paz de espírito. Uma paz que parece brotar da própria experiência de estar neste lugar sagrado. Vir aqui ao santuário ajuda-me a cultivar mais a minha fé, que ao vir aqui sinto-me mais leve. Vir aqui
Não sei, é uma situação, é um momento muito especial, mesmo que uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa a quantidade de vezes. No coração de Portugal, Fátima continua sendo esse espaço de encontro com Deus, com Nossa Senhora. Um sentimento muito profundo, muita fé. Sinto muito bem aqui, muito. Sentimentos profundos, muitas vezes impossíveis de explicar, mas que atravessam gerações. É muito importante para nós, até porque estamos aqui todos juntos e nós conseguimos nos contactar melhor com Jesus. É estar com a família de Deus. E ao virmos aqui conseguimos demonstrar a nossa fé e não só, também ao virmos aqui conseguimos confessar os nossos pecados, demonstrar a nossa fé ao ir à missa, a cumprir promessas. É um privilégio muito grande porque não há muitas pessoas que têm esta oportunidade. Das crianças aos mais velhos. A fé em Fátima se aprende, se partilha e se vive em comunidade. Tinha cerca de 7, 8 anos, a primeira vez que eu vi aqui, fiquei marcado pelo resto da minha vida. Eu sou religiosa desde pequenininha e amo Nossa Senhora de Fátima mesmo. Para alguns, o santuário é refúgio nas dores do corpo. Mal chegamos aqui, as dores desaparecem. É um sentimento que às vezes é difícil de explicar. Para outros, Fátima é alimento para a esperança. Ver tantas pessoas, tantos peregrinos, tantos visitantes, isso é muito feliz, muito bonito, e só por hoje faz-me sentir livre, que estou junto de Fátima, de Nossa Senhora, de Deus, está tudo dentro de mim, e é aqui também que eu sinto viva e esse lado de fé, força e esperança. Talvez seja isso que torne Fátima tão especial. Onde eu gostaria de vir todos os dias se eu pudesse. Um lugar onde a fé ganha rosto em cada peregrino. Para mim, né, a fé que nos salva e a fé me salva-me todos os dias. Onde a esperança se renova em cada oração. Que nos enche a alma, que nos enche o coração. Onde a paz, tão buscada pelo mundo, parece ter feito morada. Promessas que se transformam em testemunho. O padre Jadeilson também conheceu histórias de peregrinos que encontraram consolo para a dor e força para seguir em frente. Vamos ver. No Santuário de Fátima, cada vela acesa carrega uma história. Cada passo de peregrino traz uma súplica. Cada promessa cumprida é também testemunho de fé. Peço muito à Nossa Senhora, à Virgem, pelos meus filhos, pelos meus netos, e tenho sido sempre compensado por isso. São orações feitas em silêncio, muitas vezes guardadas no íntimo do coração. E para muitos devotos, essas preces se transformam em ação de graças alcançadas. Já recebi muitas graças a Nossa Senhora de Fátima. Isto já vai há muitos anos. A Nossa Senhora tem sido mesmo minha amiga e da minha família. É isso que eu tenho sentido sempre, toda a minha vida. Em Fátima, promessas e gratidão caminham juntas. Quem pede, volta para agradecer. Quem alcança uma graça, retorna como peregrino do testemunho. Venho agradecer tudo o que Nossa Senhora faz por nós e pedir-lhe também saúde, que é o mais importante. Em Fátima, milhares de devotos chegam a todo momento movidos pela fé. Miguel e Thomas são alguns dos milhares de peregrinos que visitam a Fátima e fazem esse caminho aqui, de joelhos. O Miguel acabou de fazer esse caminho e conta para nós um pouco como é, Miguel, estar aqui em Fátima neste dia, pagando essa promessa. É emocional
como cada um dos dias, das vezes que a gente cá veio, os 3, os 4, e pronto, é um sítio calmo, respira-se paz aqui, o silêncio, pronto, é adorável mesmo assim, não dá para esquecer. Miguel e Thomas hoje vêm com um sentimento de luto. Eles acabaram de perder a esposa e a mãe. Mas o propósito, ele se cumpre, Miguel. Está aqui para agradecer a Deus, a Nossa Senhora, pelo tempo que a sua esposa esteve na sua vida. Como é vir hoje aqui, sem a presença dela, mas com a certeza de que ela está no céu junto com a Nossa Senhora? É difícil, porque a gente sabe que ela está connosco, mas presencial não é a mesma coisa. Gostava que ela estivesse aqui, que eu estivesse a fazer promessa com ela ao meu lado. É diferente. É uma vida diferente. A falta dela diz tudo. E ela era uma luz que iluminava por onde passava, por toda a gente, amiga, companheira, mãe, tem palavras, injusto. Somos 3 em casa, mais os familiares, contrariados com o que aconteceu, revoltados, e pronto, ninguém merece, como ela dizia, ninguém merece. 4 meses, 32 anos de casamento e foram-se embora. Mas hoje, essa caminhada, mesmo diante da dor do coração e dos seus joelhos que também doem, o que é que o senhor tem a viver e a dizer a partir dessa experiência para os próximos dias de sua vida? Uma promessa que foi cumprida, que eu lhe fiz, e fiz à Nossa Senhora, quando ela estava no hospital, e esperar que ela olhe por nós, e principalmente pelo menino mais novo, que só tem 11 anos, e pronto, que nos ajude daqui para a frente, e que um dia mais tarde a gente vai se encontrar todos outra vez. É só. São gestos, dores, que se transformam em horas. Pai e filho transformaram o luto em peregrinação e cumpriram uma promessa em meio à saudade. Em Fátima, encontraram o amparo que só a fé consegue oferecer. Para muitos, o milagre começa justamente quando a esperança insiste em permanecer. Nós pedimos a Nossa Senhora pelo bem-estar de todos e para nos tirar as dores, que são muitas. Há quem traga promessas nos pés cansados da caminhada. Há quem as deposite diante do altar em oração. Há quem as acenda na chama de uma vela. Venho agradecer, mas gosto sempre de pôr uma velinha. Pequenos gestos que carregam uma grande confiança, porque a devoção à Nossa Senhora de Fátima nasce dessa experiência íntima de cuidado, de presença, de milagre. Nossa Senhora de Fátima já me salvou a vida. E para mim o santuário é um lugar em que eu me sinto bem, sinto paz. Para muitos peregrinos, os milagres não estão apenas no extraordinário. Estão na vida preservada, na dor suportada, na graça cotidiana que sustenta. Nossa Senhora para mim está no meu coração, é tudo para mim, é mãe, não é? É mãe. Ela salva-me a vida todos os dias. Eu estou aqui com a minha fé porque hoje estou viva, graças a ela que é a minha mãe. E os pastorzinhos também têm a sintonia. Nossa Senhora de Fátima e os pastorzinhos. No Santuário de Fátima, promessas não são apenas pedidos feitos ao céu, são caminhos de confiança. E os milagres muitas vezes acontecem no invisível, no coração consolado,
numa dor entregue, numa esperança renovada. Porque é aqui, onde milhões se colocam sobre o olhar materno de Nossa Senhora, a fé continua escrevendo histórias de graça e de milagres. E para finalizar essa série de reportagens especiais no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, vamos ver agora a fé dos brasileiros que atravessaram o oceano para pagar promessas e pedir bênçãos. Acompanhe. A milhares de quilômetros do Brasil, entre velas acesas, orações e peregrinos vindos do mundo inteiro, também se escuta sotaque brasileiro. É onde eu alcancei um milagre. Depois de anos sonhando com essa viagem, Dona Aládia atravessou o Atlântico para agradecer a graça que recebeu por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a cura de sua filha de um câncer. Há 8 anos atrás, essa menina aqui estava com câncer de mama. Mas nisso eu fiquei tão desesperada que eu tinha uma doutora que me tratava, uma onco. Liguei para ela. Eu disse, doutora Regina, eu estou assim. Ela disse, Aládia, não se preocupe. Você vai a Fátima. Como que eu vou para Fátima? Eu com 81 anos que estou fazendo hoje. Eu digo, como é que eu vou até lá, tão longe? Uns 2 meses atrás, ela e o marido dela disse, mamãe, nós vamos viajar. Eu disse, para onde? Nós vamos para Fátima, para Portugal. Uma mãe, uma promessa, uma cura. Aládia fez sua promessa em meio ao desespero e a cumpriu agora em forma de peregrinação ao lado de sua filha, já curada. Não tenho palavras para descrever, é divino, realmente. Já é um segundo milagre que eu tenho na minha vida. O primeiro foi, nós fomos até pagar o milagre lá em Aparecida, no Brasil mesmo, lá em São Paulo, quando eu tive um problema congênito. E agora pela segunda vez, então é uma nova oportunidade que Nossa Senhora e Jesus está me dando de viver e estar... vivendo a experiência real, né, de Jesus, de Deus e Maria na nossa vida. Para elas, Fátima é um lugar de reencontro com o milagre, um altar de gratidão erguido depois da dor. Eu sempre digo, Jesus e Maria, vem junto com a gente. São eles que estão me sustentando e sustentando toda a minha família. E talvez seja isso que explique tamanha devoção. Quando a fé sustenta nos momentos mais difíceis, o coração sente necessidade de agradecer. Mas há também brasileiros que fizeram de Portugal morada. Esse casal carrega uma devoção que atravessa gerações. Mestrado, doutoramento, né, nossa vida é atribuído aos pedidos que sempre fazemos a Nossa Senhora. Então, sem dúvida. E hoje viemos cá agradecer por muito que ela nos tem proporcionado e viemos pedir também. Por uma graça que daqui a 1 ano esperamos estar cá novamente, somente para agradecer. Uma fé herdada em família, amadurecida nas lutas da vida e renovada sempre diante da Mãe de Fátima. Meu pai era devoto de Nossa Senhora de Fátima, sempre tivemos essa relação muito próxima com a igreja e tem um significado muito grande, não é? A mãe de Fátima, né? A Nossa Senhora, como nessa imagem, representa todas as mães e eu sempre me senti acolhida por Nossa Senhora, né? Perdi minha mãe muito cedo, então para mim é Nossa Senhora minha mãe. Nos estudos, nos projetos ou nos desafios da vida, eles reconhecem a intercessão de Nossa Senhora em cada conquista e voltam ao santuário como quem retorna ao coração da Mãe. Nós vivemos alguns momentos difíceis, então buscamos a Deus por Nossa Senhora, por intercessão de Nossa Senhora. E todas as vezes que viemos cá, é sempre uma forma de estar mais próximo dela e mais próximo de Deus. Histórias diferentes, mas unidas pela mesma certeza de que a fé não conhece fronteiras. Ela cruza mares, move peregrinos,
transforma promessas em caminhos e faz brasileiros atravessarem um oceano para estar diante daquela que chamam simplesmente de mãe. No Santuário de Fátima, entre tantos povos e idiomas, a devoção brasileira também encontra seu lugar. Nas lágrimas de gratidão, nos pedidos confiados em oração, nas promessas cumpridas. Porque para quem ama Nossa Senhora, nenhuma distância é demais. Quando a fé chama, o coração encontra o caminho. E assim, nós encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você, desejando uma excelente semana. Que Nossa Senhora de Fátima interceda ao Pai Eterno por todos nós. Até breve!